Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O comportamento de José durante o crescimento de Jesus. Jesus crescia de maneira esplêndida, em estatura, graciosidade e beleza. E Maria tratou então de vesti-lo conforme os hábitos normais da época, tendo ela mesma confeccionado as primeiras roupas, com o amor e o carinho que podem ser perfeitamente imaginados. O santo se alegrava muito com essas ocorrências, embora lhe parecesse demorado o tempo necessário para que visse seu querido Jesus em vestimentas de menino, livre daqueles enfaixamentos todos habitualmente usados. Pois José sofria vendo Jesus tão pouco confortável dentro das faixas. Achava que, sendo ele já dotado do uso da razão, deveria sentir-se muito constrangido com a situação. Por isso, vendo Maria confeccionar aquelas primeiras vestes normais, mantinha-se vigilante para que fossem feitas depressa. Satisfazia-se muito vendo Maria trabalhar, com aquela sua graça e amor, e lhe dizia: ó minha querida Maria, logo veremos nosso querido Jesus vestido como nós mesmos. Abençoada és pela grande felicidade em confeccionar as roupas que ele usará. Maria, vendo-o tão ansioso, confortava-o, dizendo que ele poderia também fazer algo pelo menino. Podes fazer uma pequena cadeira para ele, para que sente comodamente. José exultou com a ideia e colocou-se imediatamente a fabricar um pequeno banco, no qual o seu querido Jesus pudesse sentar-se. O banquinho foi fabricado em meio a grande alegria e também do choro do santo, em virtude de certas reflexões que fazia. José aplicou nele a máxima perfeição que podia e se preparava para a ocasião em que Maria e ele deveriam vesti-lo pela primeira vez. Finalmente, chegada a hora adequada para isso, que já era conhecida por Maria, eles se ajoelharam para a cerimônia habitual. Jesus olhava amorosamente, ora para Maria, ora para José, com ar sorridente, mas majestoso, balbuciente. Ele o chamava para si e inclinava delicadamente sua pequena cabeça, em ato de agradecimento. Uma vez vestido, Jesus externou muitas delicadezas para com Maria, acariciando seu rosto com suas mãozinhas. Voltando-se para José, fez o mesmo com ele, que se inclinou e beijou seus pequenos pés, após terem sido calçados com pequenas sandálias, e passou para aquele seu estado de êxtase em razão da imensa alegria que ia na sua alma. Passando algum tempo nesse estado, algumas revelações lhe foram feitas quanto às obras que faria o Deus encarnado em sua vida, e também que, como as outras crianças, a divina sabedoria queria aprender a andar. Viu também que Jesus agradecia a Maria por tudo o que fazia por ele, transmitindo-lhe seu amor e gratidão pelo que recebia. E não será fácil descrever as emoções todas pelas quais sua mãe passou ouvindo tão amorosas palavras de seu querido filho. Voltando a si, José adorou Jesus novamente e o recebeu em seu colo por breve espaço de tempo, mostrando a imensa satisfação que tinha por aquele seu tão grande bem. Depois disso, ele e Maria lhe deram as mãos e passaram a ensiná-lo como andar e dar seus primeiros passos. É impossível narrar-se a alegria que ambos tiveram quando executavam tais atos. O santo chorava sem conter a alegria em seu coração. Suspirava convulsivamente e sua fisionomia revelava amor de natureza celestial. Jesus, tão logo vestido, desejou ajoelhar-se para rezar ao seu Pai Divino e realizar muitos atos já descritos em outra obra. José se admirou muito com essa atitude do menino e de todas as ações que externava, conservando tudo em sua memória, para que sobre elas pudesse meditar durante o seu trabalho. E acompanhou Jesus naquelas orações e oferendas, devidamente orientado por Maria, que já tinha
todas as revelações concernentes. Tendo adorado o seu Pai Celeste, Jesus estendeu seus braços em formato de cruz, como que se oferecendo para morrer crucificado, quando assim fosse determinado por ele. Presenciando o facto, José teve profunda dor no coração, como que pressentindo acontecimentos futuros, e chorou amargamente. Maria, embora muito aborrecida ela mesma, procurou consolá-lo, embora soubesse tudo de antemão. Disse que o santo não deveria considerar seriamente o que ocorreu, pois muitas vezes viria o menino naquela posição estranha. Nisso deveria apenas ver a obediência de Jesus às ordens de seu pai, além de sua forte resignação. José se acalmou temporariamente e tratou de não considerar muito a fundo o caso naquele instante, dizendo-se apenas aflito com aquela curiosa posição de Jesus. Havendo o menino terminado seus atos de reverência e ofrendas, foi para o colo de sua mãe, enquanto que o santo saía para o trabalho. Trabalhou o tempo todo muito absorvido na contemplação dos atos do seu querido Jesus, sempre desejando revê-lo logo. Queria dirigir-se a ele para agradá-lo, mas também não desejava importuná-lo demais. Por esse motivo, muitas vezes, desistia dessas suas intenções. Entretanto, Jesus, também desejando consolar José, convidava-o, através de vozes interiores, para que fosse vê-lo, e o santo então ia, aceleradamente e com muito amor, para onde ele se encontrasse. Jesus o abraçava carinhosamente e balbuciante, o chamava de pai. Quando tal fato se deu pela primeira vez, à semelhança de quando se vestiu normalmente pela primeira ocasião, ele disse a José, palavras tidas como mágicas: meu pai. E uma vez, no colo dele, acariciava seu rosto com suas delicadas mãos. É plenamente possível imaginar-se a emoção de José quando tal aconteceu, e também a extasiante alegria que teve, a ponto de chorar, pois disso tudo se considerava indigno. Todavia, mostrou sua grande gratidão e rendeu suas graças ao Senhor, por mais essa graça, pedindo a Maria para que também agradecesse, tanto ao Pai Celeste quanto ao menino Jesus. Ela assim o fez e muito se alegrou por José e por sua grande felicidade. Em seguida, oraram em conjunto e se mostraram gratos ao Senhor por todas as graças e por ter permitido a José ser chamado de pai pelo seu divino filho. Tal alegria permaneceu para sempre no santo, pois cada vez que Jesus assim o nominava, sentia-se mais pleno de amor por ele, que, sendo ele filho de Deus, ainda assim se dignava chamá-lo de pai. Embora muito reconhecido com essa deferência, sentia-se também confuso e indigno de tão honroso título, e o facto produzia nele os mais variados efeitos. Falava frequentemente com Maria sobre isso, sobre o grande favorecimento que recebia, e lhe contava suas emoções. Oh, querida Maria, não é que o Senhor me promoveu a esse posto? Que imensos favorecimentos e graças Ele me concede. Com certeza, sou em razão de teres grandes méritos, pois não sou digno para tanto. Tu, escolhida que fostes para a mãe do Messias, és sem dúvida a causa dessas minhas fortunas, pois por teu intermédio compartilho dessas graças todas. Agradeço ao Altíssimo em meu nome, para que Ele me faça novas graças e concessões, muito em especial que me conceda poder corresponder a esse grande amor que tem demonstrado para comigo. E que poderia eu fazer para agradecer-te, tão inútil que me sinto? Como de hábito, ela respondia com graça e sabedoria que ele deveria ver em tudo isso a infinita bondade do Senhor para com as suas criaturas. Compunha novos cânticos de louvor e os cantava juntamente com o marido, em honra ao Criador de todos os bens,
E José, muito alegre, voltava então para o trabalho. O santo não ousava dirigir-se a Jesus por filho, embora seus sentimentos fossem mais que paternais. E perguntou a Maria se seria lícito que ele assim o chamasse. Jesus fez com que sua mãe entendesse que se ele o chamava de pai e verdadeiramente o considerava como tal na terra, muito lhe agradaria ser chamado de filho pelo santo, pois essa era a vontade do Senhor. E era também de que ele, seu filho, se submetesse a José como sendo um filho verdadeiro, e que o santo deveria comportar-se como seu autêntico pai. Com grande alegria no coração, Maria transmitiu a José essas considerações e ele derramou copiosas lágrimas de alegria. Ambos agradeceram ao Senhor e José dizia para si mesmo: sou agora completamente feliz, pois tenho a sorte de poder dirigir-me ao Verbo Divino como meu filho, embora verdadeiramente ele seja filho do Pai Celeste. E dizia repetidamente para si: Jesus, meu filho, Jesus, meu filho. Enquanto assim falava, passou por um êxtase profundo, no qual lhe foi revelado o grande mistério oculto em Jesus desejar que ele o chamasse de filho, concedendo-lhe o título de pai. Voltando a si, o santo contou tudo para Maria, que, embora ciente de tudo, se declarou muito satisfeita com o facto. José conversava todos os seus problemas com ela, em razão de sua grande sabedoria e do conforto que recebia dela, e ainda mais pela sua permanente afirmação de que o Senhor lhe dispensava grande amor. A recíproca era verdadeira, e ele, sentindo-se incapaz de agradecer a Deus pessoalmente, pedia que ela o ajudasse a louvá-lo e agradecer, pois sabia ser muito querida e aceita pelo Senhor, que havia escolhido para a mãe do seu unigênito. Embora José tentasse falar-lhe com naturalidade, tinha por ela verdadeira veneração. Inclusive considerava-se até mesmo indigno de olhá-la. Ficava humilde e confuso, mas não lhe revelava tais emoções, pois sendo ela quem era, e também muito humilde, poderia constranger-se e embaraçar-se em ser tratada dessa forma por seu marido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E José dizia para si mesmo: sou agora completamente feliz, pois tenho a sorte de poder dirigir-me ao Verbo Divino como meu filho, embora verdadeiramente ele seja filho do Pai Celeste. E dizia repetidamente para si: Jesus, meu filho, Jesus, meu filho. Enquanto assim falava, passou por um êxtase profundo, no qual lhe foi revelado o grande mistério oculto em Jesus desejar que ele o chamasse de filho, concedendo-lhe o título de pai.